uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que não dá para demonizar nem um lado nem do outro. Se você pega uma pessoa de direita ou de esquerda, as duas genuinamente querem o bem do país, quando você fala assim, né, de humano para humano, né, de pessoa para pessoa. A gente participa dessas redes de conselhos, por exemplo, da América Latina e da Europa, mas a gente já teve interlocução com o Conselho da China. É óbvio que cada país modela de um jeito, tem uns que são mais formais. Eu sei que na Espanha, que eu tive na Espanha no passado, convidada pelo governo, e aí eu conheci, e eles têm, por exemplo, todo o projeto de lei tem que passar pelo conselho para um parecer. Tem outros que, por exemplo, a cidade de Buenos Aires tem um conselho só da cidade. Então, acho que varia, mas é muito relevante, e eu acho que a maioria dos governos entende isso, que você tem que ter um lugar legítimo para ouvir esses interesses diversos, né? Eu acho que é uma discussão que vem tendo de igualdade, mas honestamente, na prática, não é uma coisa que a gente vê. Os grandes cargos de comando estão todos nas mãos de homens, né? E por mais que tenha mais mulheres, os nossos índices de participação no Congresso são de Arábia Saudita. Até 2016, 2017 não tinha banheiro feminino na Câmara e no Senado. Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Hoje tem uma entrevistada muito especial, que é a Verônica Deviat. Ela é bacharel em jornalismo pela PUC de São Paulo e Ciências Sociais pela USP, mestre em Relações Internacionais pela USP e mestre em Administração Pública por Harvard Kennedy School, né? Sua trajetória conecta esses universos e ela vai contar em breve como é que fez essas conexões de carreira, né? Atualmente é chefe de gabinete do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que é o Conselhão da Presidência da República. Verônica, super bem-vinda aqui ao Future Hacker. Obrigada, André. Estou muito feliz. Vamos lá, um prazer aqui estar contigo aí. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, né? Começando com jornalismo, indo para ciências sociais, depois partindo para a área pública. Eu queria que você contasse um pouco, né, esses elos, essas conexões e como que elas se combinam aí. Eu acho que quando a gente tem que decidir uma carreira, está ali com 17 anos, você não sabe de nada, né? Eu não sei se foi diferente para você, mas meus pais meio que não entendiam muito, assim, tinha a profissão deles, mas não sabiam muito nem me orientar, dizer, e aí falei, eu quero prestar jornalismo, mas eu quero também prestar ciências sociais. E aí eu fui daquelas pessoas que entrou no curso nos dois ao mesmo tempo e comecei a tocar os dois ao mesmo tempo, fazia um de tarde e um à noite, acabava um, pegava o ônibus e ia correndo pro outro. E eu acho que fez muito sentido para mim, porque eu gosto de dizer que o curso de Ciências Sociais, ele me formou. Acho que de fato eu era jovem, peguei o momento ali para ler os clássicos e para pensar, mergulhar nos estudos, mas o curso de jornalismo me deu trabalho. Então eu comecei ali a atuar como repórter super cedo, passei por grandes redações e tal, só que eu sempre me sentia meio que um pezinho de cada lado. Quando eu tava no jornalismo eu não tava 100% feliz, mas também que se eu tava na academia eu não tava 100% feliz, né? Então, aos poucos eu migrei para relações públicas e gostava sempre de manter essa conexão perto dos dois mundos. Então, eu trabalhava com comunicação, mas sempre alguma coisa ligada com política. Não, e é tão engraçado porque assim, né, no passado, quando você tem uma formação não tão ortodoxa, né, que você gosta de muitas coisas, aí é caracterizado muito disperso, etc. Né? Exatamente isso. E hoje cada vez mais está sendo valorizada essa visão mais holística sobre os temas, né? Essa complementaridade de visão e de competências, né? Não, por muito tempo eu achava que eu era perdida, que eu gostava de coisa demais, porque aí eu não era nem uma super repórter, mas também não era uma acadêmica. E aí, para explicar, quando eu procurava trabalho para explicar tudo que eu tinha feito, porque eu fazia um pouco de tudo, e fazia freela e não sei o que, foi um grande drama. Eu acho que até eu me encontrar profissionalmente foi muito difícil, porque aí, para passar dessa narrativa pessoal e também externa de que eu era uma pessoa perdida que fazia um monte de coisa para o que você estava falando, de uma pessoa que tem muitos interesses e que você, na verdade, é capaz de sentar na mesa com várias pessoas para falar de diferentes coisas e ter uma visão mais completa, mais macro, né? E que eu acho que tem a ver um pouco do que eu consigo fazer hoje, assim.
Interessante isso, né? Depois você chegar no resultado que o blended é a riqueza, né? Exatamente. Assim, muita terapia, muito drama, mas mais uma hora chegou. Muito bom, eu também já passei muito por isso que você está passando. Eu me vejo muito o que você está falando. Vamos lá, Verônica, você circulou, né, por governos, né, multinacional de tecnologia, né, a Nine, né, startups de impacto, e agora você está no coração, né, decisões de desenvolvimento do país, assim, né. Quer dizer, como é que você consegue conciliar, né, tantos interesses divergentes, né, na maioria das vezes, assim, né, você tenta buscar um pouco uma sinergia de visão, ou, assim, principalmente, assim, tentar chegar num senso comum, ou você prefere harmonizar as diferenças? Eu acho que, assim, deixar bem claro, sou uma nerd de policy, né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar, eu acho que, né, que a política hoje ela passa por uma visão muito negativa, né? A gente tem uma percepção muito negativa do que é política, de quem são os políticos, de tudo que está ligado a esse universo, né? De o que as pessoas chamam de lobby. Mas, na verdade, eu acho que o que fica e as pessoas esquecem que a política é e deveria ser o lugar de excelência da construção de consenso. Porque não adianta um lado só impor uma coisa e tem que entender que tem pessoas que vão sempre estar em polos opostos, mas o que deveria ser o ápice da existência desse campo é que as pessoas consigam chegar num consenso. E então o que alguns podem chamar de toma lá da cá e do que quer que seja, na verdade é que as pessoas têm que sentar juntas para conseguir conversar e cada um vai dar o seu lado, alguém vai ter que ceder e a gente vai ter que seguir junto a partir daí. E eu acho que a política é isso, e quando eu digo política, não é porque eu estou trabalhando no governo, mas é porque quando eu trabalhava também em empresas e trabalhava nessa interface com o governo, tem que entender que é isso. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, como você falou, é da 99, que quando eu me formei, esse aplicativo nem existia. Eu nunca nem podia ter pensado em trabalhar numa tecnologia que na época não existia. Não existiu por muito tempo depois da minha vida de formada. E então, o que eu amo nessa fronteira onde eu trabalho hoje em dia, que é a fronteira da regulação com a tecnologia, é que a gente está lidando e está construindo algo que vai ficar para o futuro, porque isso não existe. A gente está lidando e trabalhando todo dia com inteligência artificial, com redes sociais, com internet, né, com aplicativos, e que a gente vai construir o que vai ser a regulação do futuro, né? Então, tem que negociar, porque inventaram um negócio que não existia. Aí chega lá, pô, opa, o que é isso? Esse negócio que você pede aplicativo, uma pessoa X que vem num carro, mas e o táxi? Mas e o ônibus? Ah, então como que vai ser isso? Onde que entra? Então não pode ser nem 100% você entra num carro de uma pessoa qualquer, e nem 100% você só vai ter o taxista da placa, ou só vai ter seu próprio carro, e não sei o quê. Então, onde que a gente chega nesse meio termo? Tem que ter uma proteção para a pessoa que está indo, então tem que ter uma série de regras em relação a né, quem são essas pessoas, um controle, como pode atuar, quanto paga de imposto, porque não pagava nada, então também não é justo, porque é uma empresa que está usando a infraestrutura da cidade, como que você volta isso pro uso que você está fazendo, e ao mesmo tempo as pessoas, é um serviço que não tem mais como voltar atrás. Eu não consigo imaginar minha vida sem aplicativo, acho que nenhuma cidade, ninguém consegue mais, né? Então eu acho que é isso, de você sentar e conseguir entender o que é uma inovação, uma disrupção que agregou um valor absurdo para a vida das pessoas e, por outro lado, como proteger, porque esse é o papel do Estado, né? De entender onde que ele vai agir para fazer com que isso seja seguro, para que ele contribua para a sociedade. Então eu acho que esse papel de conseguir entrar no meio, de encontrar esse consenso, eu acho que é aí que entra essa convergência que eu sou apaixonada. Perfeito. Vamos lá, então assim, partindo dos conceitos, né, que é feito exatamente esse, eu acho que é mais harmonizar as diferenças, né, de achar né, como é que a gente consegue compor todo mundo um pouquinho aí. E aí, mas você tem assim um país com, sei lá, 5.500 municípios, né, cara, e tem uma parte de letramento muito forte aí, né, quer dizer, como é que o governo faz de projetos de letramento, principalmente na inovação, sabendo que são projetos de longo prazo, né? Quer dizer, quando você fala de letramento é uma coisa que não é simples, né? Você tem que ir para todos os municípios ali. E ao mesmo tempo, o governo tem um tempo, né? Quer dizer, são 4 anos que podem, óbvio, ser renováveis, e aí sim você dá continuidade dessas políticas, mas também pode ser totalmente revogado e como os caras, não, começa agora tudo do zero. Quer dizer, como é que fica esse paradoxo assim, né? De você ter que fazer um letramento que é uma estratégia de longo prazo e ao mesmo tempo
você tem um tempo, né? Você tem um tempo finito, que exatamente é quando dura aquele governo, que pode, no final, ou continuar ou parar tudo. Uhum. Eu acho que, voltando um pouco a essa coisa dos conceitos, uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que não dá para demonizar nem um lado nem do outro. Se você pega uma pessoa de direita ou de esquerda, as duas genuinamente querem o bem do país, quando você fala assim, né, de humano para humano, né, de pessoa para pessoa. Só que as pessoas discordam na forma de chegar lá. Alguns que têm que gastar mais, alguns que têm que pensar mais em um tipo de valor, né? Então eu acho que tem isso. E dentro disso que fica o desafio de, como você falou, construir uma visão. De qual que é a visão para um país de que a gente não vai colocar uma coisa de pé que vai ser destruída, né, daqui a 4 anos, como uma nova pessoa fizer. No Conselhão, casualmente, a gente tem um trabalho muito ligado a isso, que na comissão que eu lidero, que é a Comissão de Tecnologia, um grupo de conselheiros que são de todas as partes da tecnologia, tem telecomunicação, tem software, tem Big Tech, tem de tudo. Eles se uniram para construir o que eles chamam de Plano Brasil Digital 2030, e que é, de fato, uma visão de longo prazo com planos estruturantes. De algumas coisas que, assim, acho muito difícil discordar, né? Então a gente fala aí de infraestrutura para chegar conexão para todos, fala de letramento, fala de inclusão, fala de quais são essas bases que a gente tem que colocar para o futuro. E eu acho que, apesar do que é dito, do que aparece, quando você está do outro lado, você percebe que tem muitos problemas, com certeza, não dá para tirar isso, mas que tem um trabalho muito sólido feito em alguns sentidos. Por exemplo, o Ministério de Gestão e Inovação é um ministério que lida com todas as partes de, por exemplo, implementação do, sei lá, GovBR, essas coisas de governo digital, de infraestrutura. Ele mantém a gestão dentro que são esses planos de longo prazo do governo de digitalização. E a gente tem coisas que vieram do governo passado que continuam nesse governo, né? Por exemplo, o Pix é um sucesso. A digitalização que a gente viu durante os anos da pandemia, que teve que correr, é um sucesso, né? O gov.br é o maior site de governo do mundo. Tem uma interface ali meio feia, meio complicada, tem essas questões? Tem. Mas o que a gente vê hoje, em comparação a outros países, de você conseguir um comprovante de vacina que você precisa para viajar, que você entra ali num aplicativo, com a segurança que a gente tem e com a quantidade de dados que a gente tem, assim, quando você viaja para fora que você percebe o quanto isso é avançado, né? Então, a gente tem muitas questões, mas eu acho que a gente tem algumas bases muito sólidas, né? E aí eu até eu trouxe uns dados que eu usei numa palestra uma vez quando eu estava em Harvard, que que o Brasil é uma população muito conectada, né? A gente sabe, a gente é o 4º país que mais usa ChatGPT, a gente tem, né, mais aparelhos móveis do que gente. E os brasileiros têm uma confiança muito grande, né? A gente é muito heavy user de redes sociais, todo mundo fala, já sei esses dados, o WhatsApp, a gente é quem mais manda mensagem de áudio, a gente é quem mais usa figurinha, né? E a gente confia nisso, né? Então a gente acha que é uma tecnologia, por exemplo, inteligência artificial, que é confiável, que vai ser muito boa para o futuro. 84%, por exemplo, acha que a inteligência artificial é confiável, né? E mais de 50% acha, por outro lado, que ela tem que ser regulada, que é muito diferente do que os Estados Unidos, por exemplo, que são contra. Então a gente tem aí um potencial muito grande de uma população que é aberta a essas coisas, né? E então eu vejo isso com olhos muito positivos. Aí tem todos os efeitos colaterais, mas eu acho que a gente tem muito potencial no digital, é uma janela de oportunidade de a gente se inserir num potencial de se desenvolver, de crescer, como nação, que a gente não deveria perder. Perfeito. E, Verônica, esse tipo de conselho, né, que você falou que é feito, né, por empresas, né, que estão constituindo isso, tem algum intercâmbio internacional com isso? Quer dizer, existe esses grupos têm semelhantes, assim, sei lá, na França, em outros lugares? Tem super. Um intercâmbio entre isso, ou é uma iniciativa brasileira? Não, tem. É uma coisa bem comum.
trazer, só que aí cada país tem um pouco o modelo. Então, por exemplo, a gente participa dessas redes de conselhos, por exemplo, da América Latina e da Europa, mas a gente já teve interlocução com o Conselho da China. É óbvio que cada país modela de um jeito, tem uns que são mais formais. Eu sei que na Espanha, que eu tive na Espanha no passado, convidada pelo governo, e aí eu conheci, e eles têm, por exemplo, todo projeto de lei tem que passar pelo conselho para um parecer. Tem outros que, por exemplo, a cidade de Buenos Aires tem um conselho só da cidade. Então, acho que varia, mas é muito relevante, e eu acho que a maioria dos governos entende isso, que você tem que ter um lugar legítimo para ouvir esses interesses diversos, né? Que é um pouco do que a gente estava falando antes. Perfeito. Vamos lá, você tocou aí rapidamente sobre inteligência artificial, né, cara? Assim, só que assim, a gente como Future Hacker, a gente tem que olhar um pouquinho lá na frente, né? Um passinho, assim, enquanto o negócio já hoje muita gente usando, muita empresa já começando a usar, mas a gente tem que olhar um pouco os dilemas, um pouco no futuro, né? E aí eu acho que com certeza o governo também tem que falar de futuro, né? Tem que falar assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre lei de patente e direitos autorais. Assim, existe... Eu não sei se isso está sendo debatido, se isso há exaustão ou não, mas eu vejo assim, a gente faz até alguns painéis, por exemplo, no mercado agro, né? E as empresas, né, estão desesperadas, né? Estão criando fóruns e mais fóruns. Como é que eles conseguem segurar uma lei de patente sabendo que assim, a inteligência artificial pode encurtar o tempo, né? Porque normalmente quando você tem um investimento em uma grande tecnologia, quer dizer, nessas grandes empresas internacionais, eles imaginam aquela adesão, né, no médio prazo, né? Você imagina se você tem um AI que quebra isso daí, aquele payback que ele imaginava que vinha em 2 anos não vem mais, quer dizer, como é que o governo está se pensando nesse tema, assim, esses dilemas profundos, né? Especificamente, então, de lei de patente e direitos autorais? O PL o PL é projeto de lei, né? Que tá em discussão no momento, ele começou lá atrás, foi super mal recebido pela sociedade civil, aí rolou uma reformulação, o senador Rodrigo Pacheco levou ele para votação em dezembro do ano passado, no Senado, ele foi aprovado esse debate da sociedade civil foi muito forte, né? Porque eu acho que esse é um outro ponto, né? Voltando para a sociedade civil, né? Os parlamentares não são especialistas, né? Então, esse momento de interlocução é muito importante para, de fato, que as pessoas possam trazer seus pontos, falar, olha, senador, esse daqui não funciona na vida real, né? E tem uma diferença muito grande entre empresas, entre uma Google e uma empresa de uma cidade do interior, né? E como que você vai aplicar as mesmas regras, tem várias coisas, mas conseguiu avançar e ele conseguiu passar já com um tom que atenuou várias questões que a sociedade civil estava trazendo. Até algumas grandes entidades, como, por exemplo, o CNI, né, que é da indústria, que era contra, se posicionou a favor, Febraban, que era contra, se posicionou a favor. Então, o projeto realmente amadureceu, mas é um debate que continua, né? Só para trazer um pouquinho da leitura, a nossa legislação está baseada muito no modelo europeu, que fala que a gente vai ter regulações e níveis de compliance diferentes, dependendo do risco que a sua inteligência artificial trouxer. Então, assim, a gente tem de extremo risco quando você está lidando com dados sensíveis, com reconhecimento em tempo real, né? Então, isso deveria, desde o começo, passar por uma leitura do governo, uma aprovação prévia antes de o produto ir para as ruas, e desde inteligências artificiais que, assim, não estão em nenhum risco, sei lá, próprio e-mail completando suas palavras não é nenhum risco, né? Então isso é a proposta um pouco do que está avançando. Quando a gente fala de propriedade intelectual, é de fato um entrave muito grande, né? É um dos grandes debates, porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial precisa ser treinada, isso quer dizer que treinar, ela precisa de um universo monstruoso de dados, e nisso a gente está falando de fato de bancos infinitos de coisas, só que esses dados pertencem a quem? Então, quando você está falando de uma inteligência artificial de ciência,
todos os papers de todas as universidades, de todas as revistas científicas, eles têm donos. Mesma coisa com música, mesma coisa com tudo que está na internet, mesma coisa com arte, mesma coisa com patentes de agro. Então é um debate, porque você fica, vai frear o desenvolvimento para melhorar os modelos? Vai. Mas, por outro lado, e as pessoas que trabalharam anos nessas patentes? Como que elas vão ser remuneradas? Então é o quê? É um modelo de remuneração? Como um pouco teve no debate das plataformas, o jornalismo, a gente só lê um monte de notícia na internet, que se isso aparece no seu feed, tem que pagar o site. Então eu acho que, assim, não tem a resposta. E eu acho que é como a gente estava falando antes, é a construção do consenso, onde que governo e as representantes, as donas da tecnologia vão se encontrar. Os direitos e interesses vão vir dos dois lados, né? Agora, o que eu acho importante lembrar, que a regulação, ela está pensando na proteção das pessoas, de direitos. A gente fala agora e a gente entende que é um modelo que existe, que a gente mora numa democracia, que a gente tem nossos direitos respeitados. Só que a gente sempre tem que pensar que isso pode pular para outro lado. Se a gente não tiver os nossos direitos respeitados e, ao mesmo tempo, os direitos resguardados, se entra um governo que é autoritário e tem direito a olhar todos os nossos dados e pode quebrar qualquer patente, como que fica, né? Então, por isso que tem que ser uma coisa muito regulada, porque a gente tem que pensar dos dois lados. Hoje em dia, a moeda está de um lado, mas e se virar de outro? Né? Então é uma discussão que sempre, e voltando para a discussão no longo prazo, né? Como que isso vai proteger a gente para sempre. Perfeito. E eu imagino que a computação quântica deve estar sendo pauta desse governo também, né? Aquele risco iminente de quebra, né, de criptografia da parte financeira, né, de bancos e afins, né? Quer dizer, então imagina aí o real digital aí. Você imagina se é quebrado por uma computação dessa, né? Então eu acho que tem muitos dilemas, né? Tem muitos dilemas, e tem um tema que eu não te coloquei no script, mas que tá me lembrando agora, que é assim, cara, a gente fala muito de fake news, né? Fake news, etc. E o fake science? Existe algum combate à ciência que é fraude, que é fraudulenta, que na verdade não foi feita aquela amostra, não foi feita... Quem é que valida isso? Quem é que certifica se algum tipo de um estudo de ciência está sendo feito efetivamente com dados reais ou dados fictícios? Existe algum movimento para isso ou não? Olha, especificamente nisso, eu acho que, assim, quando a gente fala de ciência, a gente fala muito de publicação, né, essa revisão por pares, e a gente vê um monte de casos, de tempos em tempos aparece, né, um grande nome que fraudou uma grande pesquisa. Eu acho que isso fica, novamente, uma grande parceria entre de onde vem o dinheiro de financiamento, de quem publica, então a sociedade civil, com as regras que são construídas dentro de governo, né? Mas eu acho que hoje em dia o que eu tenho visto que é muito forte, é muito importante, é desinformação na ciência, né? E eu sei que o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Comunicação Social, tem um projeto muito forte de as pessoas entenderem, acho que na própria pandemia, né, com a desinformação de vacinas, né, a gente era um super campeão de vacina no mundo, taxas incríveis de vacinação, erradicamos não sei quantas doenças, pólio, meningite, sarampo, e aí, por uma questão de desinformação, começam a aparecer notícias que, de fato, botam em risco toda a população de novo, né? Então eu acho que são coisas muito complexas, eu não sei, né? Eu tive que, infelizmente, estudar muito estatística na vida, e quando você consegue, de fato, aprender como se compõe uma amostra, qual que é a representatividade, como que você pega um número para ter certeza que esse número, quando ele se reproduz para uma população maior, ele mantém a mesma margem de erro. São coisas complexas. Como você transmite isso para a população e faz essa informação chegar que é segura, né? Hoje em dia, essa guerra de narrativa tira a confiança nas instituições, né? Que aí eu acho que um dos grandes dilemas que a gente está vivendo hoje em dia. Não, perfeito. E o papel dos debates, né? Que eu acho que, assim, quanto mais a gente democratiza a inovação, mais a necessidade de você estar abrindo essas discussões, né? Quer dizer, né? Então, por exemplo, a gente fez uma reunião com uma empresa da USP de startups, tudo, e eles fazem uma validação, né? Para ver se aquela ciência é real mesmo. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente... Porque, assim, eu até brinco, falo assim, se a inovação é para poucos, é uma POC, não é uma inovação, né? Quer dizer, é uma prova de conceito, né? Porque a inovação tem que ser democrática, tem que ser para todo mundo. E aí sim vai abrir muitos temas, né, para debate, para discussões,
Eu acho isso rico, né? Assim, é o que você falou, tem muita questão ainda que está sendo discutida, que vai ainda ser discutida há muito tempo, muitos dilemas, né? Os vieses dos algoritmos, né? Quem fala dos vieses dos algoritmos? Quem é que está programando? Será que aquela resposta do AI está vindo com viesado com a pessoa que programou? Está tendo diversidade ou pluralidade de perfis, né, das pessoas ali que estão programando? Então, assim, acho que tem muito tema, né, para discutir. Né? Com certeza, eu acho que essa é uma grande discussão, né, de vieses e quem decide, né. Ontem, inclusive, eu estava participando de um evento na Embaixada da Alemanha sobre diplomacia e inteligência artificial. Qual que é o futuro da diplomacia? Será que no futuro você vai poder só colocar os argumentos de um país aqui, um país ali, botar na inteligência artificial e vai resolver? Será que a diplomacia vai sumir? E aí o Vitor que está falando que não, né? Tem um pouco dessa interação humana que não tem como substituir e que tem uma dimensão também de como que você aplica isso como ferramenta. E aí você faz escala e o problema é sempre escalável, né? Começa no seu uso para escrever um e-mail, quando você vê, tá na discussão da guerra entre dois países, né? Legal, perfeito. Vamos lá, Verônica, deixa eu dar agora uma guinadinha aí, e para pegar mais ou menos o perfil, né? Quer dizer, né, a parte de equidade, né? Quer dizer, pô, você hoje, né, tá na chefe de uma área super importante, né, uma área de tecnologia, quer dizer, uma área que teoricamente, prioritariamente, né, assim, grande parte é mais masculina. E aí, nesses dias, eu faço parte de um grupo, né, que chama 30% Club, né, um grupo internacional que fala da equidade, né, de colocar no mínimo 30% de mulheres em conselhos de empresa das maiores ali, né. Então esse é um negócio que acontece no mundo inteiro, e quem foi a pioneira, não sei, acho que foi a Noruega, que em 2003, se não me engano, eles tinham 6% de mulheres em conselho, fizeram projetos de lei para isso, aplicaram multas, assim, coisas pesadas, e agora eles estão com 40,7%. Em empresas públicas, né? E aí também, só que 20% empresa privada. Aí eles criaram em dezembro de 2023 uma nova aplicação, que aí sim a empresa pública também vai ter que ter uma obrigatoriedade de ter no mínimo 30% de equidade. E aí tem os fundos soberanos da Noruega também que só vão investir em empresas que têm isso. Esse é um movimento que o governo também... Você enxerga esse movimento também no governo, ou ainda é uma pauta que ainda está um pouco à margem? Olha, em teoria sim, né? Eu acho que é uma discussão que vem tendo de igualdade, mas honestamente, na prática, não é uma coisa que a gente vê. Os grandes cargos de comando estão todos nas mãos de homens, né? E por mais que tenha mais mulheres, os nossos índices de participação no Congresso são de Arábia Saudita. Até 2016, 2017 não tinha banheiro feminino na Câmara e no Senado, né? E é um ambiente bem hostil, né? A mulheres no geral, mas não porque assim vão me tirar sarro porque eu sou mulher, mas porque tem muito homem e tem assim, eu estudei muito esse assunto, né? O tema do meu mestrado em Relações Internacionais na USP foi sobre inserção de mulheres no mercado de trabalho em países em desenvolvimento. A gente pode falar disso, mas são coisas muito sutis. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhava com esse ministro, que é homem, o secretário executivo era homem, o secretário do conselhão era homem, o antigo chefe de gabinete era homem. Então, assim, quando eles iam despachar e que o negócio se estendia pra noite, eles todos ficavam juntos, assistindo jogo de futebol, tomando cachaça. Não tô dizendo que eu não gosto nem de jogo de futebol e nem de cachaça, e que eu também não vou dormir tarde, mas assim, como que uma mulher consegue entrar e romper a barreira desse ambiente que tá construído em volta de uma sociabilidade que é muito masculina, né? E aí, nem assim, se você quiser a gente entra, mas assim, nem entrar nas desigualdades de casa, de trabalho, de divisão de trabalho em casa, porque aí entra numa coisa muito pior. Eu não tenho filhos, moro sozinha em Brasília, apesar de ter um companheiro em São Paulo. Então, assim, eu tenho uma vida que poderia se comparar de qualquer um, mas que mulher vai ficar até 10 da noite assistindo um jogo de futebol, tomando cachaça? Porque essa construção sutil de poder, de confiança, de companheirismo, que é importante no trabalho, especialmente na política, como que eu vou construir isso se eu não sou nem chamada para esses lugares, né? E já passei por situações, por exemplo, quando eu tinha acabado de chegar, que eu entrei numa reunião com todos os conselheiros da tecnologia, que na sua grande maioria homens, que um dos conselheiros entrou e tinha eu e um cara, e ele cumprimentou os dois, e a primeira reação dele foi me pedir um café. Não tem nada errado em pedir um café
pra mim. Eu vou sempre ser a pessoa, por gentileza. Mas por que ele pediu pra mim e não pediu pro cara que é meu par? Né? E isso são 1000 coisinhas pequenas que a gente vê todos. Eu já me peguei fazendo isso, de dar tarefas diferentes pra estagiário, homem e mulher. Eu falei, puta que pariu, se eu que super penso esse assunto, tô delegando tarefas diferentes pra estagiário e pro estagiário, imagina o que o resto do mundo que não tá pensando esse debate tá fazendo, né? Então, é bem complexo. Não, e ele é o que você falou, né? Tá muito intrínseco, né? Assim, né? Ninguém nem percebe. Assim, por exemplo, eu vejo às vezes quando uma pessoa vai falar positivamente de uma mulher que atingiu uma presidência, mas como se fosse, olha, é uma mulher. É muito louco. Olha o preconceito que tá implícito numa frase como essa, às vezes até de um elogio. Mas assim... Se fosse homem, você falaria dessa forma ou não, né? E ela é louvável por um lado, porque de fato ela conseguiu superar todas as barreiras, e ainda assim o conseguiu. E eu ouvi uma coisa muito interessante outro dia, não sei se você já ouviu essa anedota, que eles falam assim, toda vez que a gente vê uma mulher em posição de poder alto, CEO de empresa, chefe de estado, você fala assim, ela parece uma super mulher, né? Porque ela sempre foi a melhor da classe, e ela conseguiu não sei quantas bolsas, e os resultados, e ela é mãe, triatleta e CEO. Aí você fala assim, então as únicas mulheres que a gente tem no poder são super mulheres. E as mulheres medíocres? Quanto homem medíocre não tem posição de poder? Quanto homem que não é um super pai, um triatleta e sempre foi o melhor da sua classe chegou ao lugar de poder? Então, assim, a igualdade, assim, espero ter mais mulheres medíocres. Porque nem toda mulher precisa ser uma super mulher para conseguir chegar em todos os lugares, né? Porque, de fato, que nem não tem essa igualdade. A gente vê quantas CEOs tem no Brasil. Você que está falando desse projeto da Noruega. Não existem. Quais mulheres são presidentes de empresas estatais? No momento, só me vem em mente a Tarciana Medeiros, que é do Banco do Brasil. E que mais? A gente não tem essa referência, né? É engraçado porque, assim, eu como estou nesse conselho ao tempo, é engraçado que te vê, às vezes, assim, não, precisamos que as mulheres estejam capacitadas. Por que as mulheres têm que ser capacitadas? Que os homens não têm que ser capacitados, quer dizer, né? Então, assim, essa visão é interessante, né? Assim, é uma coisa que tá tão revelada, assim, né? Que tá tão intrínseca no negócio. Que... A gente é super capaz, é só que ninguém deixa, vai falar... O que eu ouço de casa agora, na minha idade, de mulheres, né? Que aí já começa a ter filho e tal, e que aí, pô, a maternidade é uma grande questão. Né? Não vai dar conta porque tem filho. Putz, não vai querer. Assim. Não, muito bom. É um tema, assim, que eu acho que não começa aí, né? Mas é importante, assim, né? A gente tá até fazendo um grande trabalho ali com foco em performance mesmo, cara. Mostrar, cara, assim, tirando só a igualdade, eu vou falar de quanto que ela traz sensibilidade de performance, etc. E não ficar só na cota, né? Entre aspas, né? Uhum. Não, eu lembro uma vez que até um lugar tava falando assim, se você quiser colocar até em termos estatísticos, você quer falar de dados, a empresa adora dados, setor privado adora dados. Em termos estatísticos, qual a possibilidade estatística de um homem ser mais inteligente que uma mulher? Cara, isso nem existe. Então, assim, se você quiser fazer uma coisa representativa de verdade, estatisticamente confiável, você já tá errando. Porque não é possível que de 100 CEOs só 4 sejam mulheres de verdade boas. Os outros homens todos são bons o suficiente quanto as outras? Eu acho que não, né? Então, assim, nem para de pé como argumento, né? E é interessante porque, assim, até nos lugares mais modernos, que eu diria Vale do Silício, né? Que você fala, pô, lugar que tem empresas modernas, existe até uma entrevistada, Future Hacker, que ela falou do telhado de vidro, né? Porque, assim, às vezes são muitas mulheres gerentes, mas para cargos de vice-presidência de empresa tech, aí existe um telhado de vidro. Que, assim, que elas não conseguem passar, né, no próprio Vale do Silício, né? E até para outro dado também importante é de investimento para grana de fundo de investimento para startups. Se eu não me engano, sozinho é 5% que vão para startups criadas por mulheres, né? Então é uma coisa muito profunda, né? Assim, né? Que tá intrínseco aí, né? Perfeito. Verônica, me conta assim, se você tivesse hoje, né, seus 20 e pouquinhos anos ali, qual conselho que você daria para Verônica de alguns anos atrás aí? Olha, eu acho que tem muito a ver com esse assunto de ser mulher, assim. Eu acho que eu demorei muito tempo para me sentir segura e me sentir confiante. Eu acho que eu passei por muitos lugares me diminuindo, achando que não era capaz. Você chega no lugar, assim, se sentindo, nossa, ainda bem que eles me deram uma chance.
Eu acho que eles vão descobrir a qualquer minuto que eu sou uma fraude. Até quando eu entrei em Harvard, eu ficava assim, o primeiro dia que eu fui lá e que tinha que, sei lá, pegar a carteirinha, o primeiro dia eu falei, nossa, tô esperando alguém vir aqui tocar no meu ombro e falar, oi, então, a gente errou, pode voltar pra casa. E que essa construção demorou muito tempo, demorou 38 anos, mas eu poderia ter começado isso muito mais jovem. De confiar, de que eu sei, de que eu sou capaz, e os homens não passam por isso é muito maluco. Né, de achar que eu mereço estar no lugar, que eu sei do que eu tô falando. Então, eu acho que eu diria, assim, duvide menos de você. Um pouco de dúvida é bom, porque insegurança também te coloca pra frente, pra você querer aprender, pra você querer ser uma pessoa melhor, mas você já é muito boa, muito competente, vai fundo, que você pode ir longe, não fica duvidando, sabe? Tire do coração essa síndrome de impostora, né? Nossa, completamente. Legal. E o que você está olhando agora para o seu futuro próximo? Hein? Qual você quer continuar ainda na parte pública? Você começa a olhar agora para o mercado privado? Qual é o próximo caminho aí que você já passou por vários stakeholders aí, né, eu diria? Qual seria agora o próximo passo que você imagina? Ai, é difícil dizer, assim, ainda mais com uma pessoa com tantos interesses, eu me sinto um pouco, sabe, síndrome de border collie. Você fica, vem aqui, ai, que legal, vem aqui, com a bolinha, assim. Mas eu sinto, eu acho que o setor público um lugar muito interessante de aprendizado profundo, assim, sabe? Porque eu acho que é um lugar muito específico para você aprender uma lógica, um funcionamento que não dá para aprender em outro lugar. Assim, não dá para entender como um governo funciona se você não passar por Brasília. Isso me coloca num lugar também, inclusive até de empoderamento, assim, sabe? Quando as pessoas criticam, falam, o que eu quero fazer? Calma, você quer falar de política? Vamos sentar e falar de política. Você quer falar de política pública? Então vamos sentar, porque as coisas não são simples de ser resolvidas. Olha o tamanho do Brasil. Olha, eu sempre gosto de falar, você já foi numa reunião de condomínio? Não é difícil, não é insuportável? Imagina um país. Você construir consenso, lidar com orçamento, encontrar uma boa pessoa para cuidar da casa, não é? Então eu acho que eu gosto de problemas complexos e eu acho que o governo é o lugar para aprender isso. Agora, eu tô começando a me perguntar se os próximos passos são de fato dentro ou não do impacto que eu quero fazer ou não dentro do setor público ou de fora, né? Eu sinto falta da agilidade do setor privado, sinto falta da autonomia, né? Que eu entendo porque que o setor público tem. Se não tiver grandes estruturas no lugar, qualquer um vem e derruba, então é importante que essas coisas sejam sólidas e, por serem sólidas, mais lentas. Mas eu sinto falta da agilidade do setor privado. Então, acho que no futuro eu me vejo lá. Muito legal. Eu também fui picado um pouco nessa parte pública. Assim, há pouco tempo, né? Fui convidado para fazer uma facilitação de um evento em Joaçaba, né? Que é o interior lá no oeste de Santa Catarina. E assim, um lugar onde aqui, tipo Startup Week, né? A gente sai de lá com protótipo, né? Assim, e foi muito interessante, assim, como tem essas fagulhas, né? Dentro das cidades pequenas, né? Tô falando de cidades como um território, um município ali pertinho, chama Água Doce, 5.000 pessoas. No outro, chama, como é que era? Esqueci até o nome, Lucedops, quer dizer que tem 2.000 pessoas, e já com iniciativas de startups, eu achei muito interessante, quer dizer, existe um mundo ali, né, que a gente às vezes a gente não passa, né, sai um pouco desse circuito aqui, né, São Paulo, Rio de Janeiro, né, no Belo Horizonte, Brasília, e que está nos interiores, e estão fazendo, estão fomentando, estão criando, com algumas políticas, inclusive de prefeitura municipais, quer dizer, né, tem um lá que você consegue abater o seu IPTU, se fizer um projeto de empreendedorismo. Eu achei muito interessante, cara. Ou seja, você usa um pedaço ali para fomentar o empreendedorismo local, porque acho que o grande objetivo deles é reter, né, os talentos locais, né? É um grande desafio do Brasil, a gente é gigante. Exatamente. Normalmente ele faz o quê, né? Que a pessoa se desenvolve, o que ela faz? Vai embora, né? O que eles querem exatamente é fomentar ali a retenção, né, de talento para criar o desenvolvimento ali da região, né? Então, assim, tem muita coisa legal aí também no público, né? Assim, né? Então, e está sendo feito, né, muita coisa. Acho que o grande
papel nosso também de dar mais visibilidade para isso, sabe? O que está acontecendo nessas fagulhas ali de excelência, sabe, em algumas áreas para o mercado e virar benchmark para outras cidades, né? Claro que a gente, assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, a gente sempre critica, mas tem muita iniciativa maravilhosa no Brasil. Assim, temos muito que melhorar? Temo. Mas, verdade seja dita, a gente tem pessoas nos mais distantes buracos do país fazendo coisas incríveis, isso com certeza. Muito legal. Verônica, a gente tá chegando aqui pro final, que eu queria, te agradecer pra caramba aí, o seu tempo, né? Uma cadeira tão quente como essa que você tá, né? E eu queria que você deixasse aqui as suas últimas palavras e uma mensagem aí pra quem tá assistindo aí. Nossa, que difícil. Eu acho que, assim, é sempre um convite às pessoas a não se assustarem com política, né? Não acharem que é uma coisa distante. A política é a gente. Beleza, você vai lá, vota, mas a política é isso, você pensar em como uma forma de usar melhor o seu imposto de renda, usar CPTU, de se engajar e de debater. O debate também é muito importante, né? Então, não é só na política formal, as pessoas podem se organizar, né? Estados Unidos representa muito a sociedade civil, e isso é muito importante, né? Então, eu acho que não é só porque eu sou uma apaixonada por isso e acredito nesse tema, mas eu acho que para as pessoas poderem olhar a política com outros olhos e procurarem mais o consenso e menos a polarização. Muito bom. É isso aí, pessoal. Papo ótimo aqui com a Verona Deviar, aqui no Future Hacker. Até a próxima. Obrigada, André. Valeu. Future Hacker. Life. Path. Future.